Olá, boa noite. O Debate Brasil de hoje vai discutir a liberação dos jogos de azar no país. Apesar de ilegais, eles estão escondidos em bares, casas noturnas, espalhadas pela internet, mas projetos que estão em discussão avançada no Senado e na Câmara querem liberar e regulamentar cassinos, bingos, jogo do bicho e máquinas caça-níqueis. O objetivo? Arrecadar os impostos que a atividade pode gerar. Cálculos apontam que a exploração dos jogos de azar movimentaria cerca de 20 bilhões de reais por ano em tributos. Mas o tema divide opiniões. Para os que defendem a liberação, além de uma nova fonte de arrecadação, a atividade vai gerar empregos. Os que são contra demonstram preocupação com a ligação entre esse setor e o crime organizado e afirmam que pode abrir uma porta para a lavagem de dinheiro no país. Para discutir as consequências da liberação dos jogos de azar no Brasil, recebemos o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, que é a favor da proposta. Boa noite, é um prazer recebê-lo no programa, Paulinho. Boa noite, Eric. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui na Rede TV. Recebemos também o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que é contra a liberação dos jogos de azar. Boa noite, obrigado pela presença, Eric. deputado. Boa noite a todos da Rede TV do Brasil inteiro. Uma alegria. Bom, para a gente começar com os senhores, eu fiz ali na abertura a primeira questão. Quais são as consequências da liberação dos jogos de azar? Consequências positivas e negativas. Bom, eu sempre defendi a legalização dos jogos no Brasil, desde quando o Lula fechou por causa do escândalo do Toninho Cachoeira, Carlinhos Cachoeira. Né? E um assessor do Zé Dirceu. Eu defendi porque primeiro que os trabalhadores eram todos ligados à força sindical. E eu, na época, presidente da força sindical, fui para a rua com os trabalhadores para defender. Milhares de pessoas perderam emprego com o fechamento. E segundo, que eu acho que, ao contrário de que alguns dizem, além de criar empregos, né, a gente calcula mais ou menos 700 mil empregos sendo gerados. 700 mil? 700 mil diretos, né? E indiretos. Então, a gente já calcula que no Brasil inteiro, numa hora que tem desemprego, você criar 700 mil empregos no país, eu acho que seria uma coisa boa. Segundo, que você regulamenta. Né? Regulamentando, acaba com toda a bandalheira. Essa história de que entra tráfico, entra lavagem de dinheiro, é hoje, do jeito que está hoje. Hoje tem um punhado de gente que não gostaria de legalizar, porque muita gente está ganhando com o bingo hoje, com o cassino na ilegalidade. E muita gente, inclusive, sai do Brasil para jogar fora, né? Ao invés de investir aqui no Brasil, de gastar seu dinheiro aqui, sai do país para jogar em outros países, né? Deputado Rauli, por que o senhor é contra e quais seriam as consequências aí da liberação? Temos na visão do senhor? tantos elementos contra, né? Primeiro, existe o jogo no Brasil. A Caixa Econômica Federal explora a Mega Sena, a Sena, a loteria, através de uma vasta rede de lotéricas, 13 mil lotéricas, 70 mil funcionários trabalham nessa modalidade. Você tem o jogo de bicho há mais de um século no Brasil, que gera 600, 700 mil empregos de pessoas com necessidades especiais. É aquela pessoa que aposentadoria de renda mínima, né? É aquela pessoa que não tem nenhuma condição, está lá, trabalhando, fazendo o jogo do bicho, na clandestinidade. Você tem hoje inúmeros jogos no Brasil que você joga um truco, você joga uma canastra em casa, você joga um xadrez, você tem centenas de jogos que não custam nada por puro divertimento, né? Na sociedade que vivemos, nós sabemos as consequências do bingo e da máquina caça-níquel. O promotor Guilherme Shelby, ele explicou bem qual é a diferença de você jogar numa Mega Sena, que é jogo, e num caça-níquel. E também ficou claro nas audiências públicas que 80% do interesse das grandes empresas internacionais, dos cassinos de Las Vegas, da Atlantic City, da Coreia, de Macau, o que eles querem é o caça-níquel. Aí são as grandes empresas. E o videopoker. Porque 80% do dinheiro não vem dos cassinos. Então, qual é a diferença do caça-níquel, do videopoker, de um jogador da Mega Sena? A diferença é que você vai lá, joga, você põe um bilhete no bolso, uma semana você joga, você não joga.
Quando você enfrenta um caça-níquel, um vídeo poker, você fica na frente daquela tela compulsivamente. É a compulsão. Aí você entra num vício frenético, você só sai quando perde tudo. Não tem mais crédito. O Brasil hoje tem 60 milhões de brasileiros inadimplentes. Não tem crédito para comprar um fogão. Metade das empresas estão inadimplentes. De onde vai vir essa renda para dar esses falaciosos 20 bilhões? Não há dinheiro nas famílias. Então, bom, primeiro que nós estamos falando de legalizar. Eu estou participando da comissão especial que está tratando do tema na Câmara. Estamos adiantados com esse projeto para votar na comissão e ficar pronto para ir para o Senado. E a legalização acaba com todo esse tipo, né, de muito dessas coisas que o Raul levanta, com a legalização resolve. Por exemplo, o caça-níquel. O caça-níquel, nós estamos regulamentando, é um programa, né? Todo mundo sabe que aquilo é um computador. Então, o programa devolve 80% do que for apostado, ou seja, cada R$1 apostado, 80% será devolvido ao apostador. 80 centavos tem que ir para alguém. 80 centavos seria, então, voltaria. Em Las Vegas é só 13%, né? E na Argentina, 70%. Aqui nós estamos falando de 80%. E isso também serve como entretenimento. Você pega, por exemplo, aposentadas, né, que hoje não tem nem para onde ir, né, você teria também, dentro dos bingos, os jogos de cartela. Cartela, a pessoa fica o dia inteiro ali com R$10, R$15, R$20. Que é aquele famoso bingo, vamos dizer, bingo de festa junina lá? Isso, é aquilo dali, ou seja, a pessoa vai para lá para dentro, fica o dia inteiro com coisa de muito pouco dinheiro, né? Jogando o dia inteiro e passando o seu tempo lá dentro. E, com amigos, enfim, acaba sendo um clube que ela possa frequentar com seus amigos. E você regulamenta e não tem mais bandalheira, ou seja, tem um selo da Receita Federal. E com isso, você acaba com o bingo clandestino que é hoje, acaba com esse jogo online que as pessoas fazem no Brasil. Está no projeto de acabar, inclusive, a possibilidade de apostador apostar online nas redes fora do país. Ou seja, então você regulamenta tudo aqui e eu calculo que realmente cria os 20 bilhões de reais, porque tem muita gente que tem dinheiro. O Raul fala que tem muita gente inadimplente. Nós não estamos falando desse povo, não. Estamos falando de nego, de gente, né, que pega o teu avião aqui, vai em Las Vegas jogar, ou vai na Argentina jogar. É esse povo que tem dinheiro que nós queremos que jogue no Brasil e que pague imposto e que crie emprego aqui. Se eles pagarem imposto aqui no Brasil, em vez de pagar para o argentino ou pagar para os americanos, com certeza nós vamos gerar uma renda aqui. E eu estou querendo pôr no projeto, vou discutir daqui a pouco ainda com o relator Guilherme Mussi, para que a metade da arrecadação vá para a Previdência Social, porque a Previdência Social está com um rombo grande e isso pode ajudar bastante a nossa Previdência Social. E o senhor concorda ou continua discordando? Não, eu discordo completamente. Não, quem aceita, aceita. Quem não aceita, não aceita. É muito bem clara essa questão. Você tem a rede lotérica, 13 mil lotéricas, 70 mil funcionários. Arrecada 20 bilhões, arredondando o número. 10 bilhões volta para o governo. 10. De 20, metade, 10 volta para o governo. E dá ainda 1,5 bilhão de lucro para a Caixa Econômica Federal. Assim, não há muito espaço de dinheiro sobrando. O rico, muito rico, que vai a Las Vegas, Atlantic City, vai ao Paraguai, vai ao Uruguai, vai à Argentina, ele vai continuar indo. Ele prefere ir lá em Punta del Este, fazer um passeio, um belo de um hotel, já fica ali, passa o final de semana e joga. Esse jogador não vai querer ir num cassino, vamos dizer, no centro de São Paulo. A não ser que ele seja viciado mesmo. Nem hotéis, cassinos, resorts, por exemplo? Isso aí é algo... Se o Brasil tem as melhores, mais bonitas praias do mundo, as regiões mais bonitas do mundo, né, Cerrado, Pantanal e etc., já é difícil de atrair turista, imagine para o jogo, para a pessoa ficar lá. Eu conheci Macau. Aí eu estava em Hong Kong, tinha que conhecer Formosa. Vamos conhecer o cassino. É algo sombrio, hein? É algo... A ludopatia, aquela compulsão, aquele monte de gente em frente às máquinas, aquele cigarro, aquela fumaça, né? É algo realmente... Eu não gostaria que um filho meu, um parente meu, como eu já tive, né, de entrar num vício desse. Nos Estados Unidos, hoje, a maioria dos estados estão discutindo de regulamentar mais fortemente o jogo.
exatamente pela ludopatia, que é uma doença que está consumindo 40% do dinheiro público que é gasto em recuperação de drogados e alcoólatras. 40% a ludopatia. Raul, o nosso projeto, não sei se você já teve a oportunidade de ler, ele resolve um pouco isso. Terá um cadastro nacional, né? Se uma família, por exemplo, percebe que tem um membro da sua família que está com ludopatia, ele pode inscrever, ele pode fazer uma denúncia e imediatamente a casa é obrigada, né, a aceitar essa denúncia e ele entra numa listagem que ele não poderá mais participar. Agora, veja bem, queria te falar um pouco. O jogo do bicho está aqui no Brasil, sei lá, desde a época do Império. Todo mundo sabe que existe? Todo mundo sabe que existe, é feito num papelzinho e os caras pagam, né? Por trás daquilo, o que tem por trás daquilo? Tem o quê? Os grandes banqueiros, né? Banqueiros do jogo do bicho. No Rio, todo mundo sabe, ou seja, os bicheiros lá estão muito ligados ao tráfico, né? Se nós legalizarmos, ao invés do dinheiro ir para esse povo, para essa turma aí que cuida vai para o governo a arrecadação. Mas aí eu concordo, negócio. Paulinho. Então, você quer regulamentar o jogo do bicho? Eu topo. Tá no projeto. Eu já falei toda a reunião. Então nós já ganhamos aqui um voto do Raul para só o jogo do bicho. Quer legalizar o jogo do bicho, mas vamos dar para o município para fazer as atividades sociais. Entendeu? Não, Esse é um debate bom de discussão, claro, na comissão. No lugar do bicho, o que vem? Uma máquina. Essas máquinas são terríveis. Mas, né? A máquina, de tudo isso, mas a máquina se não vai você ficar fizer no um bar. cassino resort, é uma coisa. Mas a desgraçada da máquina, a hora que tiver em tudo quanto é lugar. Não está em controle. É o seguinte, a regulamentação, Raul, vai num projeto, ou seja, você não pode ter máquina em bares, vai ter máquinas nos bingos que terá pelo menos de 1.000 a 5.000 metros um do outro, 5.000 quilômetros. Mas serão 27 cassinos no Brasil inteiro, então, eles estão pretendendo eles, né? Cassinos terá, dependendo, eu acho que tem um pouco mais, dá para fazer em estados menores em estados maiores como São Paulo. 30, estão falando 3, de 30. Né? Aonde vai ser cassino? Está claro que tem que ser numa rede atoleira, ou seja, o hotel tem que ter pelo menos 1.000 quartos para ter o cassino, ou seja, de onde você vai ter cassino? Provavelmente na Bahia, né? Lá na Praia do Forte, provavelmente terá um cassino, né? No Rio de Janeiro vai ter um cassino, né? Você imagina se tivesse um cassino com todo esse povo que veio de fora agora nas Olimpíadas? Quantos milhões de reais, milhares de reais o Brasil tinha arrecadado e ficado aqui? Ou seja, então nós estamos deixando uma atividade econômica e fora o Brasil. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem cassino, que não tem legalização do jogo. Talvez me pareça que são 2 países do mundo que não tem. Mas e já estamos cheios de problemas, imagine mais com os cassinos. Mas é uma atividade de entretenimento. Né? Se você entender que o bingo, que o cassino, dentro dos seus locais, ou seja, não é na rua como era antes. Eu por exemplo, eu gosto de jogar. Então, todo lugar que eu chegava na padaria ia jogar. Né? E é normal, tinha caça-negro em tudo quanto é bares, em tudo quanto é padaria. Agora não, agora nós estamos legalizando e vai para dentro, nós estamos legalizando, se o Congresso aprovar, né? Claro, Que agora começa para valer a discussão, se vota, se não vota. Acho que o Congresso deve aprovar, até porque o governo precisa de arrecadação e acho que é uma atividade que nós estamos deixando para lá. E junto com isso, o Brasil cria 700 mil empregos, não só da moça ou do rapaz que vai trabalhar lá, porque ali é um emprego de passagem. Ninguém vai se profissionalizar em especialista em cassino, né? É um emprego para o jovem, que hoje está desempregado, 36% dos jovens brasileiros estão desempregados. Ou seja, nós arrumarmos 700 mil empregos para essa molecada que está desempregada, já é alguma coisa para o Brasil. Eu estou te falando porque eu também não acreditava que tinha tanta gente assim trabalhando, não. Quando o Lula fechou os bingos, eu fiquei impressionado, porque me chamaram, olha, nós vamos fazer uma manifestação. E tinha 3 no mesmo dia, eu fui nas 3 em São Paulo, tinha mais de 5.000 pessoas, tudo com carteira na mão, que trabalhava no bingo. Ou seja, aí o Brasil jogou isso tudo fora porque o deputado Raul levantou uma questão que assim, já temos problemas demais. Aí entra a minha pergunta. Vai ter estrutura? Estou falando do governo de uma forma geral, tá? Não é governo só federal. Estrutura para fiscalizar depois que estiver regulamentado? Vai estar no mesmo esquema das outras atividades. A atividade econômica no Brasil, eu trabalho muito com tributação, quer dizer, por onde anda o dinheiro? Há dinheiro, 1% do PIB, para ir para jogatina? Não há. Eu não acredito. As máquinas são de difícil controle. É igual a fiscalização de um supermercado. Tem lá 50 caixas de
né, para registradoras. Você não, mesmo um fiscal chegando lá, ele não sabe qual que está sendo alterado ou não. Então, essa questão do jogo é um campo em que os donos do negócio, os internacionais, são extremamente preparados e habilidosos, extremamente, né, convincentes nesse processo. Claro, o cassino da Urca, o cassino de Poços de Caldas, falava o colega nosso de Minas, né? Ali que nasceram os músicos. Olha, é outro mundo, isso é um mundo de sonho, de filme, da Atlântida, aquelas coisas todas. O mundo real é que quando tem uma pessoa viciada na sua família, destrói a família. Eu tive casos na minha família de bebida e de droga, né? Um irmão perdeu, né, tudo que tinha. E o outro, de bebida, ele nunca entrou na área, né, de recuperação, porque isso não é para mim. Ele não aceita a sua condição de dependente daquilo, né? Essa não coisa aceita. Do vício entra na discussão? Eles têm, na proposta, eles têm algo que tenta dar uma... Mas vai para a regra geral. O Brasil está encalacrado, né, com um SUS, e está encalacrado com seus serviços públicos. Deixa eu te... Eu prefiro organizar a economia, fazê-la crescer e prosperar em todas as áreas, para gerar os empregos necessários que o Paulinho coloca. O Raul conhece mais de área de fiscalização do que eu. Mas eu fui, na época, quando quase legalizou, eu fui verificar em alguns países. Tem um controle hoje tão absoluto sobre isso, que tem uma registradora, se quiser, direto na Receita Federal, mostrando quanto está entrando em cada máquina de receita. Ligado diretamente lá, com um selo, que se mexerem na máquina, o governo fica sabendo na hora que mexeram naquela máquina. Ou seja, é um sistema que você monta, Raul, de extremo controle sobre essa questão. Segundo, eu queria te falar uma coisa importante. O Canadá, saiu ontem uma reportagem, não sei se foi na Rede TV ou em qual televisão, que o Canadá teve uma medalha de ouro há 20 anos atrás. O Canadá não. Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Eles pegaram, legalizaram os jogos, puseram, me parece, 15% para a área de esporte. E eles ficaram em segundo lugar aqui no Brasil. Não. Ou seja, então... De Londres para a Olimpíada aqui no Rio, eles subiram... Subiram e ficaram em segundo lugar. Quase batem os Estados Unidos. Ou seja, aqui no Brasil, qual é o investimento que tem nos nossos atletas? Nenhum. Aqueles que ganharam medalha são quase heróis, né? Porque fazem basicamente sozinho o esforço da família. Por que nós não podemos destinar uma parte dessa arrecadação para a área de esporte, para que a gente possa treinar e daqui 10, 15 anos a gente possa fazer muito mais bonito do que fizemos aqui no Brasil? Ou seja, então, nós podemos, com a legalização, recuperar empregos, né, recuperar imposto e ainda podemos treinar atletas para o futuro. Eu acho que isso cabe agora, ou nós fazemos essas mudanças agora, isso não está no projeto, a Receita Federal vai arrecadar, vai pegar esse dinheiro, eu não sei nem para quê, eu estou propondo que vai metade para a Previdência, mas nós poderíamos fazer uma emenda ou discutir com o Guilherme Mussi para que ponha no projeto uma parte para o esporte, para que a gente possa treinar os nossos atletas, para que tenha bolsa, para que o atleta possa só treinar e não ficar tendo que trabalhar ou vender coisa na rua para poder fazer o teu esporte. A discussão é boa, deputado Raul? Você acha que pode se avançar? Eu estou quase ganhando. Eu, em economia, né? Em economia, eu estudo muito economia há 40 anos. Não há almoço grátis, né? Alguém paga a conta. Alguém falou queijo de graça só na ratoeira, para né? você. Há 13 mil lotéricas no país, com 70 mil funcionários, bem organizada, que é muito bem organizada pela Caixa Econômica, né? E a Caixa explora no último os lotéricos, né? Extremamente, né? Explora mesmo, para faturar 20 bilhões. Então, eles têm 13 mil pontos, mais do que o dobro, né, do número de municípios do Brasil. É muito difícil. O dinheiro, não há dinheiro excedente, né? Vamos dizer assim, quanto que o jogo do bicho, com 600, 700 mil cambistas, né? Para onde vai esse povo, a hora que você legalizar? Vai acabar com o bicho. O que vem no lugar do bicho? Essa é a primeira grande preocupação, entendeu? As caixas d'água, né? Uma esvazia, a outra enche, né? Para você encher a caixa d'água
dos cassinos e das máquinas, você vai ter que esvaziar quem? Vai esvaziar exatamente as lotéricas. E o jogo do bicho, a gente poderia fazer um super simples, viu, Paulinho? Você que... Como é que nós vamos cuidar desse mundo de pessoas que trabalham hoje no bicho? Só sabe, é uma coisa bem rudimentar. O talãozinho está ali, você vê? Esse cidadão vai perder essa condição dele, porque ele não pode ter carteira. Se ele tem carteira, ele perde o renda mínima dele, né? Que é aqueles 12 salários que ele tem, porque é idoso, porque é deficiente, né? Ou porque só tem uma aposentadoria rural, né, daquela. Então, veja, eu tenho preocupações maiores, o tempo é curto. E você é bom porque você é o maior líder sindicalista do país, né? Você é preocupação em emprego, e é o emprego e a renda, né? Como é que, claro, e o Estado onde entra nesse processo todo. Nós podemos estudar uma fórmula de que esse jogo, né, ele saia dali, igual você colocou, e vai para o município. Você tem, né, as lotéricas estarão protegidas nisto? Onde entram os bingos, onde entram os cassinos, onde entra o caça-níquel? É extremamente, né, preocupante. Você está visualizando um mundo ideal, né? 30 cassinos, como se o mundo ficasse ali restrito a esses 30 estabelecimentos em todo o país, de 1.000 quartos, aquela coisa toda. Realmente, nesse modelo, você visualiza empregos mesmo, né? Mas o explorador, ele não quer gerar emprego, ele quer máquina. Ele tira a mão de obra e bota a máquina. Por isso nós temos que ter essa preocupação. Eu estou discutindo isso na comissão e também com o Guilherme, de que tem que ter uma quantidade de empregos garantidos. Segundo, do jogo do bicho, ao invés do bicheiro lá, ou hoje o traficante distribuir a cartela, quem vai distribuir a cartela será o governo. O governo terá uma cartela, então, de jogo do bicho, essa pessoa que está acostumada a vender vai lá pegar com o governo e vai ganhar o seu dinheiro ali. Você tem que pensar em alguma coisa nesta área. E outra coisa, né? Na questão da quantidade de bingos, pelo que a gente calcula, o Brasil deve ter entre 1.500 a 2.000 casas de bingos no Brasil todo. E entre 25 a 30, 27 a 30 cassinos. Né? Tá. E com isso você geraria milhares de empregos. O mais importante para mim é gerar empregos, numa hora dessa. Essa arrecadação nós podemos dar uma destinação para ela que quisermos neste momento, né? Ou para a Previdência, ou para a saúde, que está um caos também, e uma parte ir para o desporto. Eu acho que essa era uma coisa boa do Brasil. Olha, nós queremos ser um país de primeiro mundo, ganhar medalhas como os Estados Unidos, como o Canadá, nós passamos dele, Grã-Bretanha. Como Grã-Bretanha, ou seja, para isso vamos destinar uma parte dos recursos para o esporte, para treinar jovens, para que seja. Eu acho que hoje alguns resultados da Mega Sena já vão para o esporte olímpico e paralímpico, né? Muito pouco. Sim, mas é que todo mundo quer, né? Cada um quer um pedacinho ali, né? De bolsa, me parece que no Brasil hoje não chega a 200 bolsas de atleta. É tão vergonhoso que não chega a 200, me parece. Acho interessante o nosso programa justamente essa. A proposta é essa, né? A gente traz a discussão lá da Câmara aqui para dentro, até para o nosso telespectador. O pau quebra, mas em alto nível, e o telespectador sabe o que está acontecendo, sabe as opiniões, e aqui vão se formando. Para a gente está caminhando para a reta final do nosso programa, o que se percebe é o seguinte: existe um modelo, até de quem é contrário começa a pensar numa forma que poderia ajudar, como o deputado Raul, ele é contra, mas ele... Mas entende, tem sensibilidade. mas tem sensibilidade. É uma realidade, claro, que tem o jogo clandestino clandestino no Brasil. O Paulinho apresentou algumas propostas aqui. Aí eu queria perguntar para os senhores, não dá para ter pressa nessa discussão, no afã de criar emprego, de arrecadar, porque é uma discussão boa e que dá para... A casa tem seu tempo, né? Mas eu acho assim... A Câmara tem seu tempo próprio, né? Eu acho, Eric, que nós temos hoje já um acumulado de discussão. Desde quando o presidente Lula pegou o Carlinhos Cachoeira lá com aquele funcionário Valdomiro lá, fazendo uma tramóia, fechou os bingos, que tem acumulado. Eu, por exemplo, participei de tudo quanto é confusão que teve de bingo no Brasil por aí fora. Até hoje encontro gente em vários estados do Brasil, não, eu estive contigo lá naquelas brigas, enfim. E acho que temos um acumulado. Agora, esse tempo também não pode ser para daqui um ano, tá certo? Nós temos que, agora, porque na Câmara funciona assim, né, Raul? Tem um projeto, todo mundo fala, legal.
Só que você só entra para discutir o projeto quando ele está indo para a pauta, né? Aí todo mundo se preocupa e começa a dar suas ideias, e aí até por isso que Paulinho, trava um eu pouco. propus uma comissão geral, já tenho todas as assinaturas para pegar um dia lá na Câmara, transforma a sessão em comissão geral, vem os prós e contras. Já dizendo assim, a última grande discussão. Essa é uma boa ideia. Porque está na comissão, a comissão deve se encerrar para os próximos dias, talvez na próxima semana a gente já vote na comissão, e aí talvez, para que a gente possa levar urgência para o plenário, essa comissão geral que o Raul propõe, eu acho que era bom, porque eu prefiro ir para o plenário com o Raul convencido de que é favor, de que tem que aprovar. Porque você não imagina como é que é o Raul contra. Entendeu? Então, é melhor ter um ceder um pouquinho pessoal aqui, fala que vai levar para o Raul. município. Não, tem que buscar um racional, né? Eu não nego que existe o jogo clandestino no Brasil, como tem a droga, né? É clandestino, e que você combate a vida inteira, né? O programa do alcoolismo, né? Dos drogaditos, né? Como é que chama? E hoje também os viciados em ludopatia, dependentes químicos, né? É. Então nós temos que olhar como preservar a Caixa Econômica e as lotéricas, né? Para que não desmanche essa belíssima estrutura que tem, que ajuda a pagar o benefício do aposentado, né? Essa vasta rede, né, que tem. Eu pensaria, imaginaria no Brasil que os idosos tivessem seu centro de convivência, que lá eles tivessem o seu bingo sem nada ali, né, por jogar uma pipoca, né, uma paçoquinha. Mas, infelizmente, nós não temos isso no Brasil, né? A preparação de atleta, eu sou professor de educação física, muito antes de ser economista, que um Brasil preparando, né? Há 30 anos, Álvaro Dias, eu, Gradia, criamos o Paraná Olímpicos, né? Frutos da Terra, investimos no atleta olímpico. Vem um governo, o outro governo acaba com tudo, né? Por isso que é melhor ter um fundo. Vamos ver, né? Se destinássemos hoje 15% do que vai arrecadar para o esporte, com certeza tem um fundo que nenhum governo mete mais a mão. E aí a gente pode ter... Você vê, eu ajudei a fazer a lei Zico, a lei Pelé e a lei de incentivo de esporte. Fui relator de todas as 3 leis. E dando direcionamento que a lei de incentivo põe bilhões, né? Igual a lei Rouanet, né? Nós temos que canalizar, Paulo. Meu Paulinho, temos que canalizar essa coisa toda do esporte. Eu apresentei um projeto hoje para que as PMs possam fazer o que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica também fizeram. Que é trazer atleta. Põe para dentro tem 1 milhão de PMs no Brasil. Ó, nosso telespectador teve uma prévia aqui do que vai ser essa discussão, debate na Câmara. Nós vamos estar acompanhando para levar aí o que vai ser o futuro dessa discussão para frente. E nós vamos esperar. O esporte é o jogo saudável. Um xadrez, né? Um truquinho, né? Quem que não gosta do jogo de truco? Com certeza. Né? Eu queria agradecer, infelizmente nosso tempo acabou, eu queria agradecer muito a presença dos senhores e a gente espera que saia uma proposta, um consenso para que possa levar uma solução não para esse problema, mas para resolver essa situação no país. Deputado Raul, obrigado mais uma vez pela presença, uma boa noite. Eu agradeço. Deputado Paulinho, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Érica, obrigado a todos os telespectadores. Boa noite. Obrigado. Bom, o Debate Brasil termina aqui, mas na semana que vem tem mais discussão do seu interesse. Participe do programa. Deixe sua opinião e sugestão na nossa página na internet, www.redetv.com.br/Debate Brasil. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite a todos. Tchau.